É, e 20% de alta, né? Só nesses últimos 6 meses, de fato, vem chamando bastante atenção aí as ações do banco BMG, sim, código BMG4, né? Porém, nesses últimos 5 dias, né, acompanhando aí um pouco o próprio índice do Ibovespa, mesmo não estando, né, integrada ao índice, a ação caiu aí aproximadamente 4%. E esse zigue-zague aqui faz com que muitos aqueles que gostam do papel, se interessam por ele, né, tenham aproveitado até mesmo alguns momentos, né, para poder fazer aqui os seus aportes. Lembrando que não faz muito tempo que o próprio banco, o BMG, já chegou a ser negociado próximo dos R$ 2,00, 2,20, chegando até uma alta bem interessante de R$ 4,30, R$ 4,40, e agora aqui marcando uma consolidação na casa dos 3,50 aos 3,30. Pergunta: qual é o seu preço médio? Você investe nesse banco, tem aproveitado esse zigue-zague aqui para aumentar a sua posição? Coloca aí no campo dos comentários. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Banco BMG, falar sobre alguns comunicados também que vem saindo não só no site, mas também em alguns outros meios de divulgação. Quero falar também sobre alguns indicadores, nós não nos aprofundamos tanto no vídeo passado. Quero mostrar algumas coisas que eu achei bem interessante aqui nesse último relatório deles e também um pouco de portfólio e as últimas notícias do banco. Então vamos lá. Vamos nos concentrar aqui um pouco nas principais ou nos principais indicadores do banco, né? Quando a gente fala em indicadores, a gente fala desde resultados, desempenho, eficiência, qualidade de carteira, entre outros, né? Lembrando que um banco tem dois pontos principais que a gente tem que observar, especialmente aqueles que trabalham com linha de crédito. Você precisa observar muito bem quanto que está sendo o seu índice de inadimplência. E outra coisa também, né, além de muitos outros atributos, olhar o índice de eficiência, ou seja, quanto que o banco gasta para poder rentabilizar os seus ativos, né? Então vamos dar uma observada aqui e passar por esses e outros parâmetros. Por exemplo, a margem financeira, quando a gente observa aqui, sempre falando em reais, né? A gente pode observar aqui de primeiro tri para último quarto, né, ou último trimestre de 2023, houve uma defasagem aqui de trimestre para trimestre, né, positivo 10%. Então, de margem financeira, o banco BMG subiu 10%, comparado ao primeiro trimestre de 24 contra o último de 2023. As margens financeiras após o custo de crédito subiu 21%, que também é bem interessante. As despesas administrativas teve uma redução, embora mínima, mas apontando para baixo, 0,1%. Lucro líquido, dá só uma olhada, né? Olha, quando a gente observa aqui a questão do lucro líquido, comparando um trimestre com o outro, teve aqui, né, de trimestre a trimestre, uma diferença de 300%. Pois é. Então ele está pegando aqui, né, de primeiro trimestre de 24 para primeiro trimestre de 23, neste caso, como havia sido, né, bem fraquinho em 2023, o resultado aqui foi 3 vezes, né, na verdade, mais de 3 vezes a mais, né, do que teve no mesmo período do ano passado. Isso é interessante porque normalmente este período aqui, né, do começo do ano, é sempre um período um pouco mais complicado, que as pessoas têm mais contas para pagarem, né? E normalmente recorrem a créditos para pagar ali matrícula, IPVA, IPTU, seguro, enfim. E aqui no primeiro trimestre havia sido bem fraco, né, de 2023. Aqui mostra que o banco está numa trajetória interessante e registrando 94 milhões aí de lucro líquido, né? Outro indicador também que chama bastante a nossa atenção agora são os indicadores de desempenho, né? Eu vou me concentrar mais aqui, né, no 1T24 contra 1T23. Dá só uma olhada. Quando a gente observa o ROI, né, é praticamente 9% aqui em 24 contra 2% em 23, uma alta de 7,5%. Uma margem financeira 16,9 contra 16,8, então ficou aqui marginal. Um índice de eficiência, esse índice aqui é interessante, quanto menor, melhor, tá? Ou seja, quanto menos o banco precisa colocar de dinheiro para poder trazer uma rentabilidade, é melhor, né?
Então, por exemplo, em 24 foi 53,7%, e em 23 havia sido 58,5%. Então, ele melhorou, né? Porque reduziu aqui 4,8%. Então, o banco hoje está mais eficiente, né? Quando a gente observa aqui, o que também é um ponto positivo quando a gente observa o BMG. Muitos estão encarando o BMG como aquele case, né, de turnaround, né? Ou seja, está fazendo a liçãozinha de casa aqui, né, cortando custo, tal, alguns sacrifícios aqui para poder crescer, né? Tanto é que tem algumas notícias que você já deve ter até ouvido, né? Então, além dos lucros, tal, também teve a notícia da venda de algumas participações, a Granito, né? Venda lá para o próprio Banco Inter, enfim, teve até bastante notícias interessantes aqui. E uma outra notícia interessante foi a própria questão da elevação do crédito, né? Na verdade, do rating, né? De crédito do Banco BMG por parte do S&P Global Rating, onde ele colocou aqui uma nota de BR, né, Brasil A com perspectiva estável. Então aí é uma nota até que interessante para o BMG, que vem nessa trajetória aí, né, de melhoria contínua na parte de créditos, né? Então vamos continuar. Outra coisa importante, como que está a inadimplência, né, daqueles que tomam crédito do BMG. A gente sabe que o grande foco hoje do BMG é o mercado de crédito, especialmente o consignado. Isso corresponde a mais de 60% da sua carteira de crédito. A gente sabe que boa parte da população brasileira é endividada, então o que a gente tem que observar é se esse endividamento está comprometendo o pagamento ou os atrasos, né, das parcelas. Então, isso a gente consegue ver aqui, ó, inadimplência daqueles de acima de 90 dias, né, e também a carteira combinada de acima de 90 dias. Então, vamos observar aqui se isso daqui caiu. Vamos ver. Então, no primeiro TRI, daqueles que. Vamos nos concentrar mais aqui nesses macros, né? Daqueles que devem a mais de 90 dias, ficou na ordem de. Perdão, vou colocar aqui melhor. Né? Ficou na ordem entre 4 a 5%. E em 2023 havia sido na ordem de 5,6, 5,3. Então teve uma queda aqui, né, de 0,6 e 0,5. Então isso é interessante. Houve também uma melhora no índice de cobertura, podendo cobrir os créditos inadimplentes, né, que também foi melhor, 2,4 pontos percentuais aí. Então, de fato, o banco está até que baixa inadimplência e até que resguardando bem com uma boa cobertura aí. Isso achei também bem interessante. Outra coisa também que a gente tem que observar é o índice de Basileia. Sim, é como se fosse o índice de qualidade de todos os bancos, né? Lembrando que o Banco Central coloca como a partir de bom 11,5, 11,3. A gente pode observar que o índice de Basileia do banco no primeiro TRI de 24 foi 13,2 e em 23 havia sido 12,8, né? Ou seja, quanto que o banco tem capacidade de honrar aquele dinheiro que está sobre o resguardo dele, né? Quanto que ele tem aí como se fosse ativos líquidos para poder honrar o pagamento deles, né? Então aqui tem um índice muito bom. Isso você até pode observar se você digitar qualquer banco, ó, por exemplo, Banco BMG Basileia. Aí você vai entrar nesse data aqui, né, o banco data, e aqui você consegue ver histórico, os dados e tudo mais. E ele dá uma explicação para você bem razoável e interessante, né? Olha, tem tanto Basileia quanto índice imobilizado, né? Então aqui até fala, se a gente parar aqui, ó, Basileia, né, determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiro, né? Por exemplo, se um banco possui índice de 20, significa que para cada R$ 100 emprestado, o banco tem R$ 20 de patrimônio, né? Até fala que o Banco Central exige pelo menos 11%. Então, o banco ele tem que ter o patrimônio para que possa honrar aquele dinheiro que ele está tomando ali, especialmente o dos seus credores. Né? E também o índice de mobilização, que basicamente nada mais é do que o aqui fala, né, a agilidade que o banco vai ter de honrar os patrimônios, né, dos seus clientes, como por exemplo, ó, se um banco possui índice de mobilização de 30%, significa que para cada R$ 100 em seu patrimônio, R$ 30 estão investidos em bens que possuem uma liquidez imediata. É como se ele tivesse o dinheiro no bolso na hora ali para poder pagar caso alguma coisa aconteça. Eu tenho pelo menos 30% de tudo que eu devo, né, daquilo que é dos meus credores, eu tenho aqui no bolso para pagar direto aqui, está totalmente líquido, né? Eu não tenho que
vender, fazer nada, né? Não é um imóvel, um outro bem, né? Que não é ativo líquido, eu consigo honrar isso imediatamente. E fala que o tolerado pelo Banco Central, né? O máximo, né, o índice máximo tolerado é 50, né? E o banco BMG aqui, conforme a gente pode observar, é de 43 e uma Basileia de 12,3. Então, nos dois cenários aqui, o BMG está até que bem razoável, né? Tanto imobilizado quanto também Basileia, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, outra coisa também que a gente pode observar é a carteira de crédito. Vamos ver como que a carteira de crédito vem se comportando. A gente pode observar que no primeiro TRI de 24 foi 24 milhões, praticamente 25 milhões, contra 25 milhões cheio no primeiro TRI, né? Então teve uma queda aí de 0,6, pois é. E o caixa total da empresa, 7,2 milhões contra 4 milhões, uma alta de aproximadamente 78%. Quando a gente fala de patrimônio líquido da empresa, são praticamente 4 bi, a gente pode, perdão, 4 mil, não, é 4 bi, né? Aqui está 3,986, né? 3, é quase 4 bi, né? Contra 3,8 bi, uma alta aqui de praticamente 2%, né? Que a gente está falando em milhões. Então, quando você vê aqui um ponto aqui, né? Significa que é o milhar dele, né? Então seria 24 bi 872 milhões. Bem interessante, né? Então o que a gente pode tirar de tudo isso daqui, né, é que o banco realmente tem feito muito bem a sua lição de casa, né? Tem bons índices de eficiência e mobilização. A única coisa que também chama a minha atenção é que apesar dos números ter sido interessantes, olha só, os clientes totais, segundo o Bacen, no primeiro TRI de 24 era 10,6 e em 23 era 12,9, teve uma queda de 17%. Pergunta, né? Mesmo tendo uma queda de 17%, melhorou aqui, né, a questão dos seus lucros e rentabilidade. Pode ser a questão do core business, né? Voltou a fazer negócios que ele tem mais proficiência, né, no seu núcleo e abandonou aquilo, né, que não gerava tanto lucro, né, que de repente tinha mais clientes, ele realmente abandonou. De repente aqui é mais uma estratégia mesmo de reposicionamento, né? Muito bem. Outra coisa também importante que a gente pode observar é o seguinte, ó, vamos ver se de acordo com os métodos de valuation, né, estudo de valuation, se o banco BMG está caro ou está barato. Para isso eu vou utilizar dois fatores aqui de observação, tanto o Greenblatt quanto o Benjamin Graham, né? Então eu vou pegar aqui o nosso painel inteligente, lembrando que link do painel está na descrição e também nos comentários para que vocês possam adquirir. Vou colocar aqui BMGB4 e vamos ver aqui se está caro ou está barato. Olha só que interessante. Para Benjamin Graham está barata, valeria 15,44, né? Em virtude aqui dos descontos em relação tanto ao valor patrimonial quanto ao preço-lucro, né? Algumas variantes de Benjamin Graham, né? Na verdade, variante não, né? O Graham ele pega o LPA, né? Vezes aqui o VPA, né? Vezes aqui o 22,5 que vem de PL e preço sobre valor patrimonial. Então, para ele, tudo isso daqui valeria 15,44. Lembrando que isso aqui está sem taxa de correção e margem de segurança. Tomem cuidado. Então, para ele está barato. Para Greenblatt não está barato não, tá? Por que, que não está barato? Porque, olha, aqui o ROI, né, não está tão alto, tem um ROI baixo, embora para ele possa utilizar um ranqueamento tanto de ROI com PL, quanto também um ranqueamento de ROIC, né, mais EY, né, que seria um Early Yield aí. Então, nesse caso aqui, para ele está cara, né? Então não é consenso aqui a questão do próprio banco BMG. Mas não tem problema. Se você quiser, você pode limpar o filtro, vir aqui e selecionar apenas as baratas de Graham e as baratas de Greenblatt. Aqui, ó, ele vai filtrar para você. E são pelo menos. Ah, aqui eu coloquei cara, me desculpe, somente as baratas. Vamos lá. Muito bem. Aqui ó, são pelo menos 76 empresas que você pode selecionar aí com boas opções para você estudar, ver se faz sentido para o seu portfólio, né? E também, se você quiser melhorar, você pode vir no filtro, colocar ações de pelo menos 6% aqui, ó. 6% de pagamento de dividendo, ó lá, 6%, vou dar um Enter, ó lá. Ele já diminui aqui a quantidade para cerca de 39 empresas. Então, vou deixar aí para vocês o link na descrição e também nos comentários. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like,
também se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Até mais, tchau, tchau.